Boa noite, graça e paz. Eu vou falar sobre a garagem, apesar de ser alguém que pilota o fogão, e eu gosto de pilotar o fogão. Direção, eu adoro pilotar o fogão, adoro cozinhar. Mas é engraçado, a minha relação com garagem é bem interessante. Para quem não sabe, a gente foi missionário no Senegal durante 8 anos. E a garagem tem um papel importante para tudo aquilo que eu fiz no Senegal. Porque o nosso projeto, ele foi numa garagem. O nosso projeto de informática, o nosso projeto de curso de francês com Débora, o nosso projeto depois de criação de codornas, tudo acontecia numa garagem. Então, a garagem tem muita utilidade e pode ser feito muita coisa. E a única coisa que eu não usava a garagem para fazer, e era de fato o que eu deveria ter feito, eu nunca fiz, era guardar o carro na garagem. O meu carro ficava do lado de fora porque a minha garagem virou uma sala de aula, onde a gente começou capacitando jovens da comunidade, e a gente capacitou mais de 100 pessoas dentro da nossa garagem, inserindo elas no mercado de trabalho. Então, a garagem tem muito mais utilidade do que guardar o seu carro, do que guardar as suas ferramentas, do que guardar o carro que transporta você, transporta a sua família. E como você tem transportado a sua família nesse carro que você tem aí, no carro que você dirige, no carro que você guarda na sua garagem. Eu não sou uma pessoa muito apegada com o carro. Eu fui criado por mãe solteira e a minha mãe me ensinou a cozinhar, graças a Deus, então eu piloto bem o fogão. Mas eu descobri que eu precisava de um carro e eu tinha que cuidar basicamente do meu carro. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que alguém pega o meu carro para lavar de tanta agonia que tem de olhar no meu carro. Lá no Senegal, os meus alunos pegavam escondido a chave com Débora e levavam o carro para lavar, porque o carro ficava horrível de sujo. Quando eu voltava, eu disse, quem lavou o meu carro? Se não, o pessoal pegou e lavou. Isso já aconteceu mais de uma vez. Uma vez o meu vizinho pegou o meu carro, lavando o carro dele, pediu a chave e também lavou o meu carro. Mas uma coisa era certa, a correia dentada tinha sido trocada no dia da revisão, os faróis eram novos, ou seja, as partes vitais daquele carro, que iria trazer proteção e segurança para mim e para minha família, estavam tudo ok. Ou seja, eu não era muito vaidoso com a aparência, mas o carro não quebra, o carro não me deixa na mão, a bateria está em dia, o óleo está em dia, a água está em dia. E isso é muito importante, porque a forma como você trata as questões que são muito importantes e relevantes para a sua segurança e a segurança da sua família, né, dentro de uma garagem, também pode refletir na forma como você trata aquilo que é mais importante na sua vida. O que você considera mais importante na sua vida hoje? A pessoa mais importante da minha vida, é minha mulher. Minha mulher é a pessoa mais importante na minha vida. Então, como eu tenho tratado essa relação? Como eu tenho cuidado dessa relação com a pessoa que eu digo que é a pessoa mais importante da minha vida? Segunda pessoa mais importante da minha vida são os meus filhos. E eu julgo que, eu dizendo que a minha mulher é a pessoa mais importante da minha vida, consequentemente eu estou protegendo aquela pessoa que protegeria e mataria pelos meus filhos. Então, como é que eu estou tratando a minha mulher, como é que eu estou tratando os meus filhos e, consequentemente, a minha casa? Nós, brasileiros, culturalmente, temos um problema cultural, que é de empurrar com a barriga. Existe um termo, empurrar com a barriga. A gente sabe que precisa fazer a revisão, a gente sabe que a bateria de manhã cedo dá aquela engasgada, mas a gente sabe que vai pegar. E durante o dia as coisas vão funcionar. Mas em algum momento a bateria pode falhar e o carro não pegar naquele lugar estranho, naquele lugar difícil, naquele lugar que você gostaria que o carro não quebrasse. Lá em casa, eu tinha um problema com muita dor de cabeça, eu tinha muita dor de cabeça no Senegal. Era tanto trabalho, tanta coisa, tanto estresse, e que eu andava com a cartela de Neosaldina no bolso. Não sei se você aqui tem essa parceria com a Neosaldina, a ponto de comprar mensal, isso está dentro do seu orçamento. E eu lembrava que quando eu dizia assim, eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, Débora brotava com Neosaldina na minha frente, assim, dizia, toma um remédio. E eu tinha um péssimo costume de dizer assim, não amor, isso vai passar, já passa. Essa dor de cabeça aqui, oxe,
já vai passar. Mas, na verdade, ela estava preocupada comigo e com o tanto que eu ficava irritado quando eu tinha dor de cabeça. O quanto aquilo ia me prejudicar e quanto aquilo prejudicava o nosso expediente, a nossa relação. Mas eu protelava aquele remédio, sabendo que aquele remédio ia resolver o meu problema. Sabendo que resolvendo o meu problema, eu não crio problema para as pessoas que eu mais amo. Então a garagem ela é muito importante porque você guarda o carro. Aquele veículo que transporta a sua família. Aquele veículo que, bem cuidado, bem revisado, traria segurança para você e para a sua família. Também na garagem você tem ferramentas importantes. Eu estou pensando aqui numa garagem mais norte-americana do que brasileira. A gente, quando vê aqueles filmes onde tem uma garagem, a garagem é um lugar de venda de objetos que você não usa mais. É um lugar que você entra e o homem costuma guardar algumas chaves de fenda, ferramentas necessárias para o cuidado da casa, para a troca de uma torneira, para a troca de uma lâmpada. É um lugar também de manutenção e de ferramentas importantes para que você possa resolver pequenos problemas da sua casa. Mas como você tem cuidado da sua garagem. Eu gostaria de trazer um texto para a gente, para a nossa reflexão, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Marcos 10, do 46 a o 52. Amém? Todo mundo está aí? No celular, no papel? Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas repreenderam e mandaram que ele calassem a boca, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Esse texto, ele é muito importante para aquilo que eu quero trazer nessa noite, porque a gente está vivendo à beira do caminho, cego, sem enxergar as possibilidades, e muitas das vezes a gente ancora naquilo que mais, naquilo que a gente considera como se, naquilo que a gente tem como deficiência na nossa vida, e a gente não entende as possibilidades que a gente poderia utilizar para alcançar a cura dos nossos problemas. Esse homem estava à beira do caminho, ele estava dormindo à beira do caminho, ele era excluído, ele estava esperando as pessoas passarem, ele não tinha a noção do que estava acontecendo ao seu redor. Mas o texto diz que o cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola, quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar. Talvez na sua relação hoje você tenha perdido alguns sentidos e você está desesperado, achando que a sua vida, o seu casamento, a sua relação não tem mais jeito.
Porque você perdeu um dos sentidos e você não está conseguindo mais ver. Como você poderia viver? Como você poderia resolver o seu problema? Talvez você se considere até bem na sua relação, mas talvez você nunca olhou para a sua mulher ou para o seu marido para perguntar: você está gostando? Como é que está aí? Você já parou para perguntar para a pessoa que está do seu lado se está tudo bem para você? Topa fazer isso? Como é que está para você? Porque a gente está no piloto automático. A gente vê a pessoa sorrindo, a gente cumpre essa agenda da igreja, a gente põe a Bíblia embaixo do braço, a gente participa dos eventos, a gente está servindo ao Senhor, mas a gente não para perguntar para a pessoa mais importante da nossa vida: como é que você está? Está bem? Está tudo tranquilo? O que eu estou fazendo está tranquilo? O texto diz que esse homem era cego, mas esse homem, ele não havia perdido a percepção de quem estava passando. Ele ouviu alguém dizer, como nessa noite você veio até aqui, talvez você esteja cego, você não esteja enxergando as possibilidades, ou talvez você não esteja nem enxergando quão mal você faz a essa pessoa que está do seu lado, porque você só pensa em você, você só olha para você, e você acha que você é o cara, que você é a mulher. Mas, por favor, olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: e aí, está tudo bem? E talvez essa pessoa tenha até medo de dizer algumas verdades para você, porque ela teria medo da sua reação. Esse homem era cego, mas ele não era surdo. Esse homem era cego, mas ele sabia quem estava passando. Jesus, filho de Davi. Talvez você seja um bom conhecedor da palavra, talvez você já tenha até entregue a sua vida a Jesus, se não entregou. Você pode fazer isso essa noite. Mas você se vê no chão, largado, jogado, sendo desestimulado por pessoas que você se relaciona. Quando esse homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, um grupo de pessoas olha para ele e faz: cala a boca, não atrapalha o mestre. Eu vou lhe dar um conselho essa noite. Cuidado com quem você anda. Se você quer ser bem-sucedido no seu casamento, comece a andar com pessoas que lutam, que vivem segundo a palavra, que vigiam de dia e de noite na palavra, que são plantadas à beira de um riacho de águas correntes, que bebem de Deus. Não pessoas viciadas em religião, mas pessoas tementem a Deus. Esse homem, ele era cego, mas ele não era surdo e ele não era mudo. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, eu sei quem é você. Eu sei porque você é o prometido de Deus. Eu sei quem está passando. Você sabe quem está passando aqui essa noite? Você tem noção de quem está passando aqui essa noite? E de quem está passando aqui essa noite pode curar você da sua cegueira? Da cegueira espiritual que faz com que você não prospere no seu casamento, na sua relação conjugal? Esse homem grita, mesmo sendo desestimulado por pessoas que estavam ao seu redor: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. O quanto você tem utilizado essas ferramentas que Deus te deu dentro da sua garagem. O quanto você tem tratado aquilo que é mais precioso dentro da sua garagem. O quanto você tem priorizado a manutenção, o que é importante para manter aquilo que é mais precioso para você, que é o seu casamento, a sua relação com a pessoa que Deus deu para você. Esse homem, ele despreza as críticas e aquelas pessoas que disse: cala a boca, não atrapalhe o mestre, gritando mais alto. Vem alguém e diz: o mestre está te chamando. Jesus disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem. Eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, dizer para você: coragem.
Não é porque eu sou corajoso, não é porque eu não passo por problemas, não é porque o meu casamento não passa por crises, ou não tenha passado por crises. É porque é nesse mundo que a gente vive, é o que a gente precisa de coragem. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, seu esposo, sua esposa. Tem gente que é namorado, que veio, amém. Diga aí, coragem. Coragem, Débora. Tem paciência comigo. Tem paciência comigo. Esse homem, então, Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram e disseram, coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. Eu quero dizer bem alto e bom tom essa noite, Ele está chamando você. A parte mais linda desse texto, no versículo 50. E então Bartimeu jogou a sua capa para o lado. Levantou-se depressa e foi até o lugar aonde Jesus estava. O meu casamento, ele começou a dar certo quando eu deixei o plano B para trás. Muitas pessoas estão mal nas suas relações porque Jesus está passando. Ele entendeu que é Jesus. Jesus é a ressurreição, a verdade e a vida, o Filho de Deus. O Deus está passando. Mas você tem essa percepção, você vê e chega a ver, mas você não larga a sua capa. Tem muita gente agarrada com a capa. Tem muita gente indo até com Jesus, dizendo, ok, Jesus, me diga, estou aqui. Qual tem sido a sua capa? Qual tem sido a sua bengala? Qual tem sido o plano B que você não larga por nada? Porque vai que Deus erra, vai que Deus não dê certo, vai que Ele se engane. A minha capa é necessária porque caso Ele não cure, caso Ele não restaure essa noite o meu casamento, eu volto para o lugar de escravidão, eu volto a habitar na beira do caminho, eu volto a viver como um mendigo. Tem muita gente na igreja vivendo como um mendigo. E Jesus chamou você para ser filho e para ser filha. Para ser liberto e para ser liberta. Para viver com um pé na eternidade. E Bartimeu jogou a sua capa. Quando ele deixa a capa, quando ele deixa a tralha para trás, ele tem a plena consciência de que o filho de Davi, do que o Rei da Glória está ali passando, do que a ressurreição está passando, do que o prometido do Senhor está passando. E não tem plano B para quem resolve caminhar com Jesus Cristo de Nazaré. Não tem plano B para a pessoa que coloca a sua relação e o seu casamento diante de Deus. Não existe plano B. Deus está chamando essa noite para você se apresentar diante dEle e deixar a sua capa. Porque essa noite Deus está dizendo para você, o que você quer que eu te faça? Mas você precisa estar com as mãos livres e de braços abertos. Porque senão você não vai obter a cura. Jesus é o plano A, o plano B, o plano C, todos os planos. Para onde iremos se só Ele tem palavra de vida eterna? Nessa noite, Deus te chama para que Ele seja o plano A da tua relação e do teu casamento. Para que não só você tenha consciência, apesar das suas deficiências, que Ele é o filho de Davi que está passando, mas que você confia plenamente nele e que você fará o possível para obter a cura necessária para que você volte a ver. Feche os teus olhos nessa noite. Pega firme na mão da pessoa que está aí do teu lado, da tua esposa, do teu esposo. Pega bem firme. Porque talvez você ache que você está arrasando, mas
Você precisa parar de olhar para você e olhar para essa pessoa. Eu não sei quantas Neusaldinas você vai precisar tomar essa noite para que essa dor de cabeça passe. Mas eu quero dizer para você, Jesus está passando e Ele está te chamando essa noite para curar algo na tua vida que precisa ser curado essa noite. Eu não sei como você veio parar aqui, eu não sei se você veio aqui e essa noite foi a última chance que você ia dar para o seu casamento. Mas nessa noite o Senhor quer trazer cura para o seu casamento, para o seu relacionamento. Comece a orar com essa pessoa que está do teu lado. Comece a pedir perdão para essa pessoa que está do seu lado. Comece largando essa capa que você carrega dia e noite, mesmo você sendo filho e sendo filha do rei. Você tem caminhado como alguém que vive em situação de rua, que nunca teve casa. Você tem casa. Você tem pai. Senhor Deus, eu venho nessa noite, Senhor Deus, te pedir que esse tempo aqui, nesse lugar, Pai, seja um tempo de restauração. Assim como foi lá em Jericó. Um homem que estava à beira do caminho, virou discípulo e saiu caminhando com o Senhor. Queremos caminhar com o Senhor essa noite. Mas que o nosso púlpito seja a nossa relação conjugal. Que o nosso casamento seja a nossa melhor e mais alta pregação, Pai. Que o nosso casamento e a nossa família seja o nosso grande projeto de sucesso. O que adianta ter sucesso na vida? Oh Deus, eu te peço essa noite, cura os casais que vieram aqui essa noite em busca de uma palavra. E que eles possam, Senhor Deus, essa noite, mesmo quem está online, aqui nos assistindo através do YouTube, Pai, que eles possam, através dessa mensagem, Senhor Deus, se levantar, gritar, buscar cura, Senhor Deus. E que eles possam caminhar com o Senhor, Pai, usufruindo daquilo que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, Pai, por esse momento e por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.